Olá, eu sou a professora Ângela. Bem-vindos à disciplina de Oficina de História 3. Vamos continuar os estudos empreendidos em Oficina 1 e 2, onde você já aprendeu que a escola não é a preparação para a vida, mas já é a vida. E um dos condicionantes mais fortes e mais presentes são os produtos da comunicação de massa. Passamos pouco do nosso tempo sem sermos alcançados por canções, programas de rádio, filmes, anúncios impressos, cartazes, televisão, mensagens no celular, internet. A situação que vivemos nos enche de possibilidades impressionantes. Mais e melhor acesso ao conhecimento e à cultura, alfabetização precoce, comunicação gratuita e instantânea com pessoas em todas as partes do planeta. No outro lado da moeda, temos a intensificação do trabalho, tecnologias que promovem o desemprego ou a redução dos salários, exclusão digital, descompasso cada vez maior entre as gerações, dependência de tecnologias e máquinas que antes não eram necessárias e sem as quais muitos de nós não podemos hoje viver, amar e trabalhar. Nesta disciplina, nos dedicaremos a um breve estudo sobre a comunicação de massa ou indústria cultural, suas características e condicionamentos para a atividade escolar em geral e o ensino de história em particular. O plano é enfocar a mídia como cenário e como agente que intervém na ação educativa, exigindo resposta por parte do professor. Em seguida, trabalharemos alternativas para o trabalho do professor de história nessas condições e as contribuições que a escola e a metodologia da história têm para uma alfabetização para a mídia. Afinal, falamos muito em formar cidadãos críticos, mas os caminhos para garantir essa prática nem sempre são claros, sobretudo quando se trata da discussão para a condição de sujeito a ser assumida, algo que pode ser testemunhado, explicado, mas não realizado por outros que não o próprio indivíduo. E você? Será protagonista, autor ou figurante nessa peça? Nessa disciplina, você vai observar que nossos objetivos são bem amplos. Para atingi-los, você precisa estudar a apostila e fazer as atividades com muita atenção e seriedade. Trocar ideias com seus colegas, formadores e tutores é fundamental. Entre os objetivos gerais da disciplina estão: refletir sobre a relação entre os meios de comunicação e o ensino de história em suas oportunidades e limitações pedagógicas. Dominar subsídios teóricos e práticos para a dinamização da prática docente futura do acadêmico. Entre os objetivos específicos estão: articular elementos da reflexão teórica e metodológica da história e os recursos didáticos para o ensino da história. Conhecer e analisar criticamente os múltiplos meios disponíveis para o trabalho educativo da disciplina. Saber fazer e aplicar os recursos didáticos em situações simuladas e reais de ensino. Alguns conceitos serão fundamentais para o seu estudo. Vamos conhecer um pouco sobre os meios de comunicação e a sua relação com a produção e divulgação do conhecimento no processo educativo, entendido de forma ampla. Os conceitos de mídia, controle social e dominação cultural também serão muito importantes. Para isso, vamos dialogar com teóricos importantes como Adorno, Horkheimer, da Escola de Frankfurt e principalmente com Noam Chomsky, entre outros. Você também poderá retomar seus conhecimentos sobre o conceito de documento histórico. Perceberá que continuaremos articulando, como nas oficinas de História 1 e 2, os conteúdos de teoria da história com a metodologia de ensino de história. Afinal, a historiografia e o ensino de história não são elementos separados, como você já está percebendo. Agora você irá saber um pouco mais sobre as atividades que irá desenvolver nesse curso. Vamos lá! A primeira unidade, chamada A História numa Sociedade de Mídia, trabalha com os principais conceitos referentes à teoria da comunicação, que você deverá articular com as necessidades e problemas da constituição da consciência histórica nas aulas de História. Nesta unidade, é muito importante complementar seus estudos com a leitura de outros artigos e livros a respeito. Tire suas dúvidas com os professores e compartilhe as descobertas com os colegas. As unidades 2, 3 e 4 retomam e aprofundam seus conhecimentos sobre documento histórico. Você vai adquirir algumas informações mais específicas sobre as relações entre a metodologia da história, produção do conhecimento histórico e a metodologia de ensino de história.
Nesse momento, procure estudar e refletir sobre os pontos de contato e as diferenças entre esses dois campos. Ao final de cada sessão, você poderá pesquisar e praticar o que aprendeu, refletindo diretamente sobre a prática do professor em sala de aula. Escolhemos para essa disciplina os elementos da mídia que são utilizados com mais frequência na escola pelos professores. Os periódicos, a literatura, a fotografia, a publicidade, as canções, a TV e o cinema. Existem outras possibilidades, como os quadrinhos e os jogos eletrônicos. Você pode procurar informar-se sobre eles com a ajuda dos professores e tutores. Não esqueça que um bom desempenho nessas unidades depende da articulação com os estudos teóricos da unidade 1. Para finalizar, além dos estudos teóricos e da articulação com a metodologia do ensino de história, vamos fechar o ciclo com a produção de material midiático. Na unidade 5, você conhecerá elementos básicos de produção de um vídeo. Este será o trabalho final da disciplina. Na apostila e na plataforma, você encontrará dicas e informações e poderá trocar ideias com os colegas a respeito. Esse exercício permitirá enxergar por dentro os processos que estudamos, criticamos e utilizamos como material didático. Assim, nosso olhar sobre esses produtos será mais refinado e detalhado. E então, preparado para mais esse desafio? Estamos à sua disposição para dúvidas e bate-papos sobre a tarefa de ser professor de história nesse mundo cercado pela mídia. Vamos juntos encontrar as oportunidades e enfrentar as barreiras que os meios de comunicação de massa nos oferecem. Bons estudos!